Boa noite. Boa noite. Poucas pessoas, mas é um privilégio. É um privilégio estarmos aqui mais uma noite adorando ao nosso Deus, sendo desafiados pela palavra dele. Logo na escola dominical já tivemos um desafio, estudando um pouco mais o livro de Marcos, como está o nosso coração. Falando em coração, na escola dominical, a gente vai falar sobre coração essa noite na nossa série. Opa. Tem coisa aqui atrás que enroscou no pé. E nós iniciamos a nossa série na vida de Davi. Só que antes de nós estarmos falando propriamente da vida de Davi, a gente precisou entender um pouquinho do contexto, o que antecedeu a toda a situação e toda a história que culminou o personagem Davi. E nós trabalhamos um pouquinho o quadro geral do contexto. A gente viu ali um personagem muito importante chamado Samuel. Samuel precisando de um sucessor, porque já estava velho, não aguentava mais, muito trabalho. E quem eu coloco no meu lugar? Já tinha delegado para os seus filhos, mas seus filhos não tiveram muito sucesso. E a gente levantou uma pergunta, uma questão. Qual que é o perfil do sucessor? Quem que deve suceder Samuel? Nós vimos o perfil dos filhos dele que não se encaixaram, não andavam nos caminhos do Senhor, eram gananciosos e pervertiam a justiça. Logo depois nós vimos que a nação clamou por um rei. Nós queremos ter um rei como as outras nações. E analisando o perfil, e como tem que ser esse rei então? Nós vimos um pouquinho no contexto que em Deuteronômio 17, Moisés já tinha previsto. Caso algum dia a nação vier a falar, queremos um rei como as outras nações, esse é o perfil. E Saul se encaixou nesse perfil. Ele alinhava todos esses elementos. Israelita conforme a lei, se você olhar ali em Deuteronômio 17. Ele não tinha muitas mulheres, cavalos, prata e ouro. Mas conforme nós estudamos ali em 1 Samuel 13, a gente vê que algo tinha de errado. O coração não estava completamente alinhado, não estava voltado para Deus. Ele já tinha cometido uma desobediência ali atrás, no capítulo 13. E essa noite nós vamos ver um pouquinho mais profundamente o capítulo 15. Continuando estudando essa transição, passando de Samuel para Saul para chegar em Davi. Aquele que seria o homem segundo o coração de Deus. A gente estudou um pouquinho desse perfil. E eu quero aprofundar um pouco mais esse perfil. Qual o perfil do coração voltado a Deus? Como eu e você vamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Entender o contexto e personagens que antecederam a Davi vai nos ajudar a aprender muito mais a fundo o que significa essa expressão. Um homem segundo o coração de Deus. Antes de começarmos a correr e tentar extrair várias coisas da vida de Davi, a gente tem que marcar bem essa transição. O que está por detrás? Qual o contexto? O que está por detrás dos bastidores, como nós falamos hoje em dia? Nessa noite eu quero olhar um pouco mais fundo, olhar para o coração que não estava sintonizado com Deus, o coração de Saul. Para assim entendermos essa expressão do coração voltado a Deus. E entendendo esse desalinhamento, vamos dizer assim, a gente vai conseguir exemplificar o como não proceder.
Vocês já viram aquela citação que o pessoal fala? Não existe 100% de coisas inúteis. Não existe 100% inútil. Ainda serve de mau exemplo. Então, Saul aqui está servindo de mau exemplo. Para você e eu não cometermos os mesmos erros. Nessa noite, em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos estar vendo um pouquinho mais a fundo isso. Conforme eu estava preparando o esboço e preparando essa mensagem, eu coloquei aqui como tema uma advertência, uma chamada de atenção, tipo, cuidado. Cuidado. O coração é desesperadamente corrupto. Ah, Gabriel, isso todo mundo já sabia. Tem um versículo lá que fala, lá em Jeremias, o coração é desesperadamente corrupto. Mas nós vemos isso aqui na vida de Saul. Às vezes a gente pensa que, mas isso foi lá, eles tinham a opção de servir a Deus ou não, mas no nosso contexto, no meu dia a dia, não é assim. Eu estou fazendo tudo certinho, nosso andar com Deus aí na igreja e acabou. Mas como está o meu e o seu coração? Será que não aplica para nós hoje? E pensando, eu estava tentando pensar numa ilustração, me veio uma ilustração minha mesmo. Eu olho para mim, que coração corrupto. Hoje em dia, a gente sempre luta pelos nossos direitos. Eu tinha um professor na faculdade que falava exatamente assim: responda a pergunta proposta. O aluno tinha mania de começar a enrolar e não responder o que está perguntando. Mas só para dar aquele migué, porque ele não sabe responder mesmo, né? Ainda mais aluno de direitos. Daí dava aquela enrolação e o professor falava: responda a pergunta proposta. Só que eu acho que nesse coraçãozinho corrupto aqui, eu já era perito antes mesmo de estar na faculdade. Eu já tinha essa prática aí de desvirtuar, não com a resposta, mas desvirtuar a pergunta. Sabe aquele chorão que chega para o professor e fala: professor, por que você me deu errado? Não, você só me deu meio ponto, não é mais. E sempre tentando ganhar um pontinho a mais para conseguir ficar na média. Esse era eu. Chegava lá, meu Deus, e agora? Preciso pelo menos meio ponto. Se eu não conseguisse meio ponto, eu tentava de todas as formas. Eu lembro como ontem. Eu no colégio aqui em Jundiaí mesmo, no São Vicente, tinha vez que você olhava: não, meu Deus do céu, essa professora, ficar de recuperação com ela não vai dar certo, eu preciso dar um jeito agora. Chegava: professora, por que você me deu meio ponto? Me dá 0,7, 0,8, porque... Não, mas você não respondeu o que foi perguntado. Não, mas a pergunta não está dizendo isso. Eu entendi que a senhora estava perguntando outra coisa, eu me equivoquei. Ela ficou olhando assim para minha cara. Ai, daqui. E deu meio ponto a mais. Deu ufa. E tinha um amigo do meu lado, olhou assim: professora, eu também me equivoquei. Sai daqui, Lucas. Falou o nome do menino ali. Não, mas ele se equivocou, eu também me equivoquei. Daí eu saí dando risada, né? Tipo, cara, essa já não vai mais colar. Só que exatamente isso nós vamos ver Saul fazendo nessa noite. Lembra desse verbo, equivocar. Para a gente usar não uma ilustração nossa, do nosso dia a dia, vamos usar o próprio texto. Vamos ler comigo 1 Samuel capítulo 15. Uma leitura um pouquinho extensa, mas peço a paciência. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos.
Então convocou Saul os homens, reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que sacrificaram ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o Senhor reprova? O que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de que o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados, atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel.
Cumprido. Mas dá para exemplificar bem o nosso cenário, onde a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Mas antes de extrairmos todas essas informações, eu fiquei surpreso com tanta informação que tinha nesse texto. Na hora que você começa a estudar, você vai puxando. Demorei. Eu tava, não, é só fazer aqui e tal, tá tranquilo. E tinha muita informação. Mas vamos analisar um pouquinho mais o contexto desse capítulo 15. Vamos olhar um pouquinho mais, ver de um quadro geral da transição de Samuel passando para Saul e agora... Não, a gente já está olhando aqui Saul, um pouquinho mais o perfil que nós não devemos seguir. Muito antes dos dias do reinado de Saul, os amalequitas. Quem que são os amalequitas? A gente olha aqui no capítulo 15, Deus falando, vai lá e guerreia com os amalequitas, destrua totalmente. Quem são os amalequitas? Abre lá em Gênesis capítulo 36, versículo 12. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timai, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. São netos de Esaú, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, aquele que a gente veio estudando por muito tempo. Onde que toda a briga, toda aquela disfunção familiar que teve lá atrás, coisas mal resolvidas, depois mais para frente, Jacó veio se reconciliar com seu irmão, mas seu irmão já não vivia mais na terra de seu pai, foi viver longe, e foi desencadeando idolatrias e mais idolatrias. Amalequitas, descendentes de Esaú. Só que fala também, depois dos 400 anos que a família de José e Jacó ficaram no Egito, na volta, no Êxodo, o que aconteceu? Os amalequitas atacaram Israel. Olha rapidinho, Êxodo capítulo 17. Nós precisamos dessas informações para enriquecer o nosso contexto, para a gente entender o que está por trás das decisões que Saul fez. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés falando, olha, tem que acabar com esse povo. Não deixa esquecer, faz um memorial disso. E aqui no capítulo 15, o que acontece? A hora da prestação de contas. Deus se lembrou, olha, aquilo que os amalequitas aprontaram lá atrás, está na hora de prestar contas. Saul, vai lá e acaba com tudo. Então Deus tinha prometido lá atrás que iria fazer isso. Já era uma promessa que foi passada essa responsabilidade para Saul. Saul era consciente disso. Não sei se vocês vão lembrar quando nós lemos Deuteronômio 17, no domingo passado, falando dos requisitos do rei. Um dos requisitos era que o rei tivesse a lei do Senhor consigo, para ler todos os dias. Ele tinha isso daqui na palma das mãos. E era obrigação dele ler todos os dias. Ele sabia. Fora essa promessa direta que tinha no Êxodo 17, Moisés também instruiu na lei o procedimento de guerra.
Não somente já tinha uma promessa, olha, a gente vai prestar contas com os amalequitas, mas tinha um procedimento correto para a guerra, prevista na lei. Abre em Deuteronômio, capítulo 20. Aqui ele vai falar qual deveria ser o procedimento de guerra. Nós vamos conquistar tal cidade, qual é o procedimento? Nós vamos tentar conquistar tal território, qual é o procedimento? Capítulo 20, versículos 16 ao 18. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Então já tinha um procedimento. Acaba com tudo. Tudo que respira, não deixa nada. Saul sabia dessa ordem também. E não sabia só dessa regra, desse procedimento militar, como ele sabia de mais coisa. Moisés também advertiu a não praticarem as coisas repugnantes das nações vizinhas. Deuteronômio 18, versos 9 ao 17. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia de adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-me, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Até aqui, versículo 16. Tinha uma instrução, uma advertência: não pratiquem, não cometam as mesmas abominações. Que abominações são essas? Isso aqui é muito grave, Gabriel. Sacrifício de filho, de filha, adivinhação, dedicação à magia, presságios. Realmente, elas praticavam tais coisas repugnantes: sacrifícios, magias, feitiçarias, presságios, mas com propósito. Estudando isso essa noite, hoje, eu me deparei a um filme que eu assisti esses dias. Eu assisti, é muito antigo, eu nunca tinha assistido, mas resolvi assistir quase 3 horas de filme. Eu já estava desistindo. Alexandre o Grande. Não sei quantos puderam assistir. E diz a história, pelo que eu me lembro de ter estudado, e também no filme retratou isso. Mostra ele olhando para o céu e tinha uma águia sempre voando por ali. E aquele era o sinal de que ele iria vencer a batalha e iria com confiança. Não sei quantos vão lembrar que toda hora ele ficava procurando a águia no céu. E as adivinhações, as magias, feitiçarias tinham essas características de olhar sinais da natureza. Aves voando, ou sacrifício de animais e olhar as entranhas, até mesmo o sacrifício dos filhos para fazer adivinhações e manipular situações.
O pecado por detrás aqui não é simplesmente o sacrifício. Isso realmente é um pecado. O pecado é a não dependência de Deus, é não reconhecer Deus no controle. Querer manipular a situação, querer controlar a situação, prever o futuro, mudar o futuro. Não aceitar aquilo que Deus tem preparado. Não aceitar que Deus está no controle, mas o homem tentando estar no controle através dessas práticas. Deixa Deus de lado e tenta assumir o controle através dessas práticas abomináveis diante de Deus. E o rei Saul sabia de todas essas coisas. Anos se passaram e chegou a hora de prestação de contas. Saul, ele sabia dos requisitos que tinha como rei. Ele lia da lei todos os dias, pelo menos era a responsabilidade dele, deveria, de acordo com Deuteronômio 17. Sabia das regras do procedimento de guerra, deveria aniquilar tudo para não se moldar às práticas das nações. É muito mais profundo do que, não, mas eu tentei. Não. A informação que Saul tinha era muito mais do que uma simples ordem que Samuel falou um dia. Deus me falou, vai lá e mata os amalequitas. Vou fazer aí, o Samuel não falou direito como é que é. Não, ele sabe como é que tinha que ser feito. Tem um procedimento certo. Volta lá em 1 Samuel, capítulo 15. Versos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram Israel, atacando quando saía do Egito. Agora, vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ele repetiu a instrução do procedimento de guerra. Deixou bem claro, para não falar que tinha dúvidas. E olhando esses 2 versículos aqui, essa ordenança que foi pedido para Saul, para cumprir essa promessa que tinha sido feita lá atrás, é nesse contexto, é através dessa ordem, desse pedido, que nós vamos extrair as decisões de Saul que afrontaram e desobedeceram a Deus. Que afrontaram e desobedeceram os mandamentos de Deus e não refletiram um coração voltado a Deus. A gente está tentando responder a pergunta: qual é o perfil do coração que é voltado a Deus? E aqui a gente está aprendendo que não é. E o primeiro ponto que eu olho nessa noite é com a decisão de Saul. Ele decidiu conscientemente desobedecer uma ordem clara. Ele era consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. A ordem era clara. Desobedeceu a ordem clara de Deus de destruir totalmente. Eu não sei como está na versão de vocês. Versículo 2 e 3. No versículo 3, na verdade. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Consagrem para destruição tudo que lhes pertence. Esse termo que é usado aqui é um termo que a gente acabou de ler em Deuteronômio 20, versículo 16. O projeto aí? Qual que é? Deuteronômio 20, 16. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. Esse termo já foi 16? É isso, 16. Tá. Não deixem vivo nenhuma alma.
Aqui é a destruição total. Esse termo no hebraico é herem. É o mesmo termo usado aqui no 20:16, é o mesmo termo usado em Josué 6:21, é o mesmo termo usado aqui em 1 Samuel capítulo 15. É o mesmo procedimento. Quando você olha lá em Josué 6:21, coloca na tela, por favor, Lucas. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que nela havia. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo tudo. É o mesmo procedimento. Herem. E a ideia desse termo aqui usado, desse procedimento, é que todas as coisas seriam consagradas a Deus como os primeiros frutos daquela terra. Mas tinha que ser destruído. Vocês vão tomar posse dessa terra, mas os primeiros frutos dessa terra são os pertences que tem naquela cidade. E esse é meu. Destrói tudo. Eu não quero que sobre nada. O que Saul faz? Decidiu conscientemente desobedecer. Ele sabia de todo esse contexto. Ele sabia da ordem. Deus foi claro, falou a mesma expressão, herem. Não tinha como, eu não sabia, não entendi direito. Como nós estamos decidindo as coisas? Como está o seu e o meu coração? Será que estamos decidindo conscientemente porque a gente vê alguma vantagem, alguma coisa? Mas eu não quero obedecer, não. Eu sou consciente disso, mas mesmo assim. Esse é um coração não aprovado diante de Deus. Segundo ponto que nós vemos com Saul é que ele decidiu desobedecer para a sua própria glória. Decidiu desobedecer para a sua própria glória. Ele desobedeceu pelo prestígio do despojo, pelo retorno triunfal. Era costume da época, e por muito tempo, costume da guerra. Você conquistou o pessoal, você leva ou soldados escravos e entra e leva os despojos que conquistaram para todo mundo ver. E conquistamos, são nossos escravos. Tudo que lhe pertence são nossos. Aqui Saul viu a oportunidade. Boi gordo, ovelha gorda, o rei. Se eu matar tudo, eu vou voltar da guerra sem levar triunfo algum. Cadê o troféu? Por que o troféu? O que é o troféu? Fazer triunfo da vitória. Eu tenho que triunfar. Eu tenho que aparecer. Eu tenho que mostrar para o meu povo os despojos. Mas ele sabia, ele era consciente do que estava fazendo. Mas ele decidiu desobedecer para a sua própria glória. Olha o versículo 8. Capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Agora olha o versículo 12. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo. E o Carmelo aqui não é o Monte Carmelo. Para quem está interessado em geografia, é um Carmelo de Judá. Se você olhar no mapa lá, tem uma cidade chamada Carmelo. Não é o Monte Carmelo para o norte de Israel. Tá? Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Ergueu um monumento em sua própria honra. Conquistei os Amalequitas. Aqui está o monumento do meu triunfo. Conquistei os Amalequitas. Cumpri a promessa de Deus. Eu fiz. Voltou da guerra com o rei. Voltou da guerra com os gados gordos. Para sua própria glória. Para se gloriar. Viu a vantagem de... Qual é a minha reputação diante dos homens? O que eles vão ver? Saul é grande.
Saul era um rei forte. Esse é o rei que nós queremos. É essa oportunidade que ele viu ali. Outra decisão que Saul fez. Decidiu desobedecer com zelo pela própria reputação. Ele foi consciente, buscou a própria glória, mas ainda fez de um jeitinho brasileiro, tentando guardar a sua própria, zelar pela sua própria reputação. E a gente já falou várias vezes em várias pregações, isso, como que é o nome disso? Zelar pela própria imagem. Preguiça. A gente dá a desculpa de não fazer alguma coisa para zelar pela própria imagem. Ele aqui ficou justificando e zelando pela própria imagem. Ah, não, eu não fiz isso, me mascarou com uma boa intenção. Versículo 13. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Espera aí. Samuel nem tinha falado nada. Ele já foi... Não, eu segui as instruções. Beleza? Eu lembro quando a gente era um pouquinho mais novo, estava cuidando, acho que a Gabi vai lembrar, tinha a festa do pijama das crianças, eu e o Vitor estavam tomando conta lá em casa, lá, e tinha o Pedro, do Gilmar e da Jo. Ele era arteiro, né? Eu e o Vitor pegando no pé dele. Dele, tio, por que vocês brigam comigo? Não, Pedro, é que a gente quer que você obedeça, daí se você obedecer a gente não briga. Daí toda hora ele vinha, tio, eu tô obedecendo, tá? Beleza, Pedrão, continua assim. É mais ou menos isso que Saul fez aqui. Tio, eu tô obedecendo, tá? Zelando pela própria reputação. Versículo 15. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram os amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Não assume a culpa. Desvia a culpa para os soldados e não para si. Não reconhece. Ah, foi os soldados, não fui eu. Zelando pela própria reputação. Versículo 20. Até a reputação que eu pulei um versículo, desviando a culpa. Ele fala isso no versículo 21 também. Olha o versículo 21. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição. Para a destruição, o verbo erem aqui. A tática de guerra, o procedimento de guerra, para a destruição, para a consagração do Senhor. Foram eles que pegaram, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Mas aí ele começa a dar um acertinho, né? Foram eles, mas com uma finalidade boa. Zelando pela sua própria reputação. Agora, versículo 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ele afirma ter obedecido. Confirma os atos para simular uma falta de entendimento da ordem dada. Não, eu obedeci, tal, eu só trouxe o rei, só trouxe Agag. Ou seja, questionando a pergunta proposta. O exemplo que eu dei lá na frente, que eu fiz com a professora. Ah, mas não foi isso que a senhora perguntou, professora. Eu entendi que tinha perguntado uma coisa. Se eu tivesse entendido que a pergunta era essa, eu tinha respondido certo. Me equivoquei. Como o coração é corrupto? Como a gente consegue ludibriar as coisas, distorcer as coisas para zelar pela própria imagem?
A gente se safa assim, ó, com uma astúcia tão rápida. Eu era pequenininho, acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. A gente foi para a praia em Santos. Meu pai deixou nós lá, ficou com o carro, depois ele ia voltar, que ele voltou para trabalhar, e ia voltar no final de semana para pegar a gente. Minha mãe ficou com o carro, tinha uma Belina. Ó, Belina. Foi manobrar o carro, bateu na mureta do estacionamento do prédio, na coluna. Ai, meu Deus do céu, bati, seu pai vai ficar bravo comigo. Ele vai ficar muito bravo, que não sei o que e tal, ele vai chegar. Gabriel, você não vai correndo contar pro teu pai. Daí, seu pai chegou. Tava no apartamento lá em cima, olhei lá de cima, nossa, meu pai. Desci correndo, entrei no elevador e tal. Cheguei todo afobado lá e não sabia o que falar pra ele, né? Sabe, tipo, tá, cheguei aqui, o que eu falo? Ah, a mãe bateu o carro. Só que esqueci que não era pra falar. Ele olhou assim, já subiu. Aquele jeito do meu pai, né? Minha! Você bateu o carro? Gabriel, eu não falei que não era pra ir correndo. Ah, mas eu fui andando. Saúl estava brincando aqui. Tentando dissimular. Não, só pra saber, eu fui andando. E versículo 24. Pequei, disse Saúl. Violei a ordem do Senhor, as instruções que tu me deste. Tive medo do soldado e os atendi. Agora ele querendo dissimular um pouquinho mais, só que com um problema. Um falso arrependimento. Na minha Bíblia o pequei está entre aspas. Eu fui estudar para ver aqui. Por que está entre aspas? O verbo melhor seria traduzido aqui, seria me equivoquei. Por isso que eu falei, grava esse verbo. Me equivoquei. Ele não assume a responsabilidade. É a mesma coisa que você querer dizer, se eu tivesse entendido que a pergunta era essa, eu tinha feito o correto. Me equivoquei. Saúl querendo dar uma desperto. Zelando pela sua reputação. Decisão de Saúl é de desobedecer uma ordem clara, desobedecer para a sua própria glória, de desobedecer zelando pela sua reputação. Esse é o perfil de que Deus rejeita. Não aprova, ele rejeita. Tinha muito mais em jogo nesse contexto. Tinha uma batalha espiritual. Deus não queria aquelas práticas que nós lemos lá em Deuteronômio. Eu não quero que vocês se amoldem ao padrão das nações vizinhas, onde tentam controlar situações por feitiçaria, por magia, sacrifícios e tudo mais. Adivinhações, consulta dos mortos. Eu não quero isso. E mais para frente nós vamos ver a história de Saúl consultando os mortos. Por quê? Porque ele estava meio resistindo ao padrão do pessoal que estava naquela época. Tinha uma batalha espiritual, mas Saúl não levou em consideração a responsabilidade do bem-estar espiritual da nação. Mas se preocupou com a sua reputação perante a nação. Se a nação vai estar bem com Deus, se vai estar um bem-estar espiritual, não importa. O que importa é a minha reputação perante a nação. Se eles vão se amoldar a essas práticas detestáveis, não sei. É um perigo? Deus está falando para cortar tudo? Não sei. Eu quero ter uma reputação boa. Ele não se importou. Cuidado. O coração é desesperadamente corrupto. Sem perceber, o coração vai decidindo fazer coisas, desobedecendo uma ordem clara, buscando a própria glória e zelando pela reputação.
A rejeição de Saul nos ensina sobre a soberania de Deus em sua obra redentora. Quando vemos a expressão de arrependimento de Deus no versículo 11, olha o versículo 11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E no versículo 35. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Quando vemos essa expressão de arrependimento, não vemos uma falha na soberania de Deus. E muito menos um descontentamento por ter errado ao colocar Saul no seu plano redentor. Errei, o que eu fiz de colocar Saul ali? Não, ao contrário. Nos mostra um descontentamento de Deus pela decisão de Saul. Uma decisão de desobedecer uma ordem clara, buscar a própria glória e zelar pela sua reputação. É um descontentamento, é uma tristeza pela decisão de Saul. E não porque, fugiu do meu controle. Não, nada foge do controle de Deus. Saul, ele serve como modelo e instrumento. Modelo do que não devemos imitar. Bem como, em sua soberania, Deus usa Saul como instrumento para provar a vida e o coração de Davi mais tarde. Como temos estudado em Tiago, para levar à maturidade, a fé, uma fé aprovada. Por anos, Davi fugindo de Saul, 12 anos, sendo provado. Nessa narrativa, Deus nos mostra primeiramente o que não é o coração voltado a Ele, o coração de Saul. Esse não é um coração voltado a mim. Para depois mostrar o que é um coração voltado a Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus. Isso é importante, é muito importante. Porque a partir de agora a gente vai começar a entrar nas séries e desenvolver um pouco mais a vida de Davi. Aquele a quem Deus olhou, esse coração está aprovado. E vamos aprender juntos o moldar de Deus no coração de Davi para se tornar rei e traria a dinastia da realeza de Cristo. E a minha pergunta e a conclusão é: como está o seu coração? Seu coração está consciente do erro? Buscando o reconhecimento dos outros, a própria glória? E zelando pela reputação? Se ele está assim, se você está vendo, nossa, eu estou um Saulzinho, a boa nova é: o coração pode ser transformado por Deus. Mas precisa de uma coisa: confissão, arrependimento. Que no decorrer dessa série possamos deixar Deus nos moldar segundo o coração dele. Lute contra esse exemplo que estamos vendo aqui nessa noite. Lute contra uma desobediência a uma ordem clara. Lute contra buscar desobedecer para buscar uma glória própria. Lute contra uma desobediência que vai zelar pela sua própria reputação. Seja humilde. Confesse. Errei. Não fala, não, eu me equivoquei. Confesse o pecado. Não é assumir que se equivocou, não estava tão errado assim. Possamos aprender com esse exemplo e possamos, em muitas outras pregações diante dessa série, aprender a desenvolver um coração voltado a Deus. Amém? Amém. Vamos encerrar. Fiquem de pé, vamos orar e vamos para o aviso.
Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, agradecer porque a tua palavra ela é viva, a tua palavra, ó Deus, ela é insondável. Ó Pai, quantas coisas ela nos ensina. Quando achamos que sabemos alguma coisa dela, vemos que não sabemos nada, temos muito a aprender. Por isso, Deus, eu clamo que o Senhor nos molde o coração, para ter um coração, ó Deus, que seja apto a aprender, que seja um coração humilde, que reconheça os erros, e reconhecendo os erros, tenha vontade de crescer, de aprender, de depender do Senhor e não tentar controlar as situações como faziam as nações daquela época. Deixavam o Senhor de lado, faziam práticas abomináveis, ó Deus. E muitas vezes as práticas abomináveis que eles faziam, nós não estamos fazendo hoje, mas o efeito é o mesmo. Que é não depender do Senhor, tentar controlar a situação, que não possamos cair nesse efeito, que não possamos resultar com isso, que possamos sim aprender a ter um coração voltado a Ti. Essa é a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Podem sentar.